fofoca no meio do povo de Deus. E eu quero só fazer um pequeno parênteses aqui, porque eu não posso perder essa oportunidade, porque esse assunto é sério. Embora não é o meu encargo, mas vou colocar com muito cuidado. Irmãos, existem vários pontos sobre fofoca. E a gente acha que o fofoqueiro é aquele que fala mal, aquele que difama, aquele que denigre. A gente só leva para esse extremo. Claro que é, mas existe o fofoqueiro, entre aspas, parece que ele é bem intencionado. Ele diz: eu falo isso, irmãos, é por zelo, mas está denigrindo, está maldizendo, está destruindo. Não, mas eu falo isso, é para proteger. Muitas vezes ele parece ser misericordioso, ele não tem misericórdia. A definição de fofoqueiro é que ele é um sujeito que ele tem língua de sapo, ou boca de sapo, ele tem língua de serpente e tem um estômago de urubu. Essa é uma boa definição para pessoas fofoqueiras. Mas existe um outro fofoqueiro que é o passivo, é aquele que ouve. É aquele que ouve. Meu irmão, minha irmã, se um dia alguém bater na sua porta ou sentar na sua mesa, diante da sua família, para falar mal dos irmãos, você, com toda a educação, levante da mesa, abra a porta, coloque o dedo para fora e diga para ele: se retire da minha casa, não toque nos meus irmãos, não toque na igreja do Senhor, não toque na esposa de Cristo, não toque na noiva de Cristo, não toque na edificação da casa de Deus. Porque o fofoqueiro, ele só mostra o que está errado, ele não mostra o caminho da restauração, da comunhão, do amor. Entende? A melhor maneira de você falar do irmão é diante de Deus para ele. E não existe forma mais profunda de amor do que você interceder pela pessoa. Essa é a maior declaração de amor, é orar por alguém, é interceder pelo outro. Vamos fechar o parênteses. E o outro ponto que você vai encontrar no livro de Esdras é a carnalidade, é a mistura. Essa mistura, essa união do cristão com o ímpio, é a aceitação do mundanismo no meio do povo de Deus, é aceitar a degradação moral como algo natural no meio do povo de Deus. De forma alguma, irmãos, o mundo não é parâmetro para nós, o mundo não é um modelo a ser seguido. O nosso padrão é celestial, o nosso padrão é Cristo. A igreja, ela é edificada sobre a rocha que é Cristo. Não é porque está dando certo, nosso evangelho não é um evangelho pragmático. Não é porque dá certo, lá no mundo vai dar certo na edificação da casa de Deus. Então nós vamos vendo isso no livro de Esdras. Mas aqui o ponto que eu quero ressaltar, e preciso seguir, que depois desses dois profetas, aí nós temos Esdras, esse personagem tão importante, cujo livro leva o seu nome, esse homem que é caracterizado pelo zelo, pelo amor, pela devoção, pelo cuidado, pela persistência. Esdras, é isso que você vai ver nesse homem. Aí por último nós temos, não por último, ainda precisa acrescentar dois. Você tem Neemias. Neemias também faz parte aqui e é outro personagem tão importante quanto Esdras. Em Neemias nós vamos ver um homem resiliente. Nós vamos ver um homem que tem coragem. Um homem que sabe planejar bem as coisas para o propósito, para o bem do propósito de Deus. Um homem que não se deixa levar pelo cansaço. Um homem que é caracterizado pela diligência. Esse é Neemias. Um homem que tem um coração quebrantado. Imagine que a sua vida muda depois que ele faz uma pergunta. Uma pergunta muda a trajetória, muda os seus sonhos, muda os seus objetivos, muda toda a sua história. Uma pergunta. Como está a cidade de Deus? Como está o povo de Deus? Neemias deveria ser, irmãos, um modelo de meditação para nós, como uma igreja que nesse tempo deveria ter a mesma preocupação. Como está o testemunho de Deus hoje? O que pesa no seu coração? O que
te inquieta. Imagine que estava tudo bem até Anani fazer-lhe uma visita. Ele estava vivendo de forma tão confortável no palácio. Ele era um homem que tinha uma posição que, com absoluta certeza, muitos desejariam ter aquela posição que Neemias tinha. Ele estava vivendo sua história, seu mundo. Ele estava vivendo cheio de privilégios. Ele tinha uma posição invejável. Mas uma pergunta destruiu todo esse castelo de sonhos que ele tinha. Quando ele ouviu aquela resposta de Anani, que a cidade estava em ruínas, seus muros destruídos, o povo totalmente desencorajado, embora o templo estivesse levantado, o povo estava ali desencorajado. E eu volto a dizer, irmãos, a situação é de opróbrio. Neemias, na sua função, ele jamais poderia chegar diante do rei com seu semblante entristecido. Ele não demonstrava tristeza, ele não poderia demonstrar. Ele não poderia demonstrar nenhuma forma de abatimento, porque ele servia diante do rei. O serviço diante do rei era um serviço litúrgico. Aqueles que serviam diante do rei precisariam ter uma cordialidade, eles precisariam ter um sorriso no olhar. Eles olhavam para o rei, ou diante do rei, com muita reverência. E o rei conhecia o seu copeiro, porque ele era aquele homem da mais absoluta confiança. O rei não bebia nada, ele respondia pela vida do rei, por tudo que o rei bebia. Ele cuidava de tudo que o rei bebia. O rei tinha sua vida na mão daquele homem. Escute isso. O homem mais poderoso do mundo daquela época era o imperador da Pérsia. E ele tinha sua vida na mão do seu copeiro. Qualquer coisa que era servido para o rei, era ele que examinava, bebia primeiro, aí o rei poderia ser servido. Se o rei fosse envenenado, ele era o primeiro a morrer. Sua vida estava, a vida do rei estava ali, nas mãos daquele homem. Era uma posição única. Não era uma posição fácil de ser substituído. Esse era Neemias. Que privilégio, que posição, que glória humana ele tinha. Mas um dia, irmãos, uma pergunta mudou o seu olhar. Por favor, abram comigo suas Bíblias. Eu fiz toda esta exposição para que nós pudéssemos ler esse texto de uma forma diferente. E eu sei que vocês, todos nós, já lemos esses textos aqui no capítulo 1. Muitas e muitas vezes. Hoje você vai ler de uma forma diferente. Observe. Essas palavras são de Neemias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, quando eu estava no castelo de Suzã. Estava no palácio de Suzã. Neemias capítulo 1. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns homens de Judá. Perguntei-lhe. Esta é a palavra importante aqui. Perguntei-lhe. Quem pergunta quer saber, quem pergunta se interessa. Neemias não era um homem de perguntar por perguntar. Neemias era um homem de interesse. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que tinham escapado, os restos do cativeiro, aqueles que tinham voltado com Zorobabel, com Josué, aqueles que tinham restaurado a casa de Deus, aqueles que estavam debaixo da vara e do cajado de Esdras. E diz a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restos que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão demolidos e as suas portas consumidas pelo fogo. Ao ouvir essas palavras,
Sentei-me, chorei, planteei por muitos dias.